Bom dia, meus amigos, meus familiares e todas as pessoas que têm nos acompanhado nas nossas reflexões. Mais uma vez estamos aqui com a nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje está na carta de Paulo à igreja de Romanos, capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz assim: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha quão belas palavras nós temos aqui, palavras que nos mostram, o quão maravilhoso é o nosso Jesus Cristo. Primeiro ele começa falando que o pecado de Adão e Eva, por meio de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa do pecado de Adão, nós fomos feitos pecadores. Nós passamos a ser pecadores diante de Deus, porque o nosso coração é mau, o nosso coração é duro. E muitas vezes nós só queremos fazer o desejo da carne. E os desejos da carne são todas as coisas que desagradam o coração de Deus. São coisas que não alegra o coração do nosso Senhor. Os desejos da carne são simplesmente desejos temporários, desejos que só nos trazem alegria momentânea. Então, ele começa falando desse pecado de Adão e Eva, que por um único homem entrou o pecado no mundo e nós fomos feitos pecadores. Agora também por um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Porque ele não diz todos, mas ele diz muitos. Porque para receber essa tamanha graça que Jesus nos deu, que é a reconciliação com Deus, vida eterna, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Então é por isso que ele fala que muitos serão feitos justos. Mas o que mais nos alegra, é reconhecer a tamanha misericórdia de Deus, que diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, se não houvesse lei, nós não haveria como saber, de que forma nós estamos desagradando o coração de Deus. Então foi por isso que foi introduzida a lei, para que o homem soubesse quando estava pecando diante de Deus, para que o homem soubesse quando está errando, diante de Deus e entendesse que quando ele erra, quando ele descumpre essa lei de Deus, então ele está pecando. Então, de certa forma, o homem foi pecando cada vez mais, mesmo sabendo, mesmo essa lei tendo sido introduzida no meio do homem, mesmo Deus tendo deixado escrito o que era pecado, o que ele não agradava o coração de Deus, o que o homem não devia fazer, diante do seu Deus. Mas eles parece que pecaram ainda mais. Então agora eles sabem o que desagrada a Deus e parece que o homem, a carne do homem, tem desejo de contrariar a vontade de Deus. Os desejos nossos carnais são contra as leis de Deus. E aí ele fala, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha que Jesus Cristo maravilhoso que nós temos. Um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que apaga todas as transgressões, todos os nossos erros. Um Deus que, quanto mais pecado você tem, maior vai ser a graça dele na sua vida. Mas para receber tamanha graça, para poder desfrutar de tamanha graça que esse Deus tem para nos dar, o único caminho
é aceitando Jesus como seu Salvador. Se você não fez isso ainda, aceite Jesus como seu Salvador. Venha desfrutar também dessa graça maravilhosa que Deus deixou a cada um de nós. Venha fazer parte desses muitos serão feitos justos. Ele fala justo porque no dia do nosso julgamento, diante de Deus, nós seremos justificados por Jesus Cristo. E então Jesus Cristo dirá: esse, meu Pai, eu morri na cruz por ele. Esse, o meu sangue lavou todos os seus pecados. Esse homem é justo, ele é reto diante do Senhor. Os seus pecados eu levei sobre a cruz. Olha que maravilha. E muitas pessoas pensam assim: ah, mas eu pequei, os meus pecados, Deus não vai me perdoar. Ah, eu sou tão pecador, meus pecados, eu tenho tantos pecados que Deus não vai me perdoar. Ou muitas vezes os meus pecados são diferentes de todos os outros pecados das outras pessoas e Deus não vai me perdoar. Meus amados, quando Jesus diz aqui, quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 20, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quer dizer que quanto maior o pecado, quanto mais pecado você tem, maior a graça que Deus vai te dar. Porque esse sangue derramado é para nos livrar de todos os nossos pecados. Basta aceitar Jesus como seu Salvador. E você que já aceitou Jesus, se alegra, sorria, desfrute dessa graça. Vamos desfrutar juntos dessa graça dia após dia, porque nós entendemos e reconhecemos que nós merecíamos era a morte, porque somos pecadores, transgressores das leis de Deus. Somos pessoas que não merecem o perdão de Deus. Mas a graça de Jesus Cristo nos alcançou. A graça de Jesus Cristo lavou os nossos pecados e nos reconciliou com o nosso eterno e amado Deus. Que nesse dia de hoje, meus amados, nós possamos refletir sobre essa reflexão. Venha desfrutar da graça de Deus. Se você já desfruta da graça de Deus, glorifique, exalte, louve ao Senhor. Reconheça mais uma vez que Deus é o único Salvador de sua vida. Se alegra no Senhor de saber que você foi justificado em Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não há pecado que eu não